Sejam todos bem-vindos a essa nova situação que estamos vivenciando. Também damos as boas-vindas a todos aqueles internautas que estão agora acompanhando pelo canal do YouTube na Igreja de Jardim Cruzeiro, esse momento. E antes de abrirmos a palavra de Deus, nós teremos mais uma música em louvor ao Senhor nosso Deus, pela nossa irmã Daine, que irá louvar ao Senhor através de uma música. Feliz sábado, igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus permaneça em nosso meio. Amém? Em suas mãos se achava a ternura, em suas mãos repousava o perdão. O seu olhar de amor fazia qualquer pecador se arrepender. De suas mãos achava perdão, de suas vestes brotava poder. Veio trazer a paz, curar a dor e salvar a quem o negou. Cristo Jesus, o Filho de Deus, e o mundo não quis ouvir seu chamar. Fez o surdo ouvir e o mudo falar, fez o morto se levantar, e quem aceitasse o seu favor herdaria o seu amor. Para ser o nosso Salvador. Ele assumiu toda a forma humana e como um servo aqui caminhou, sendo o Senhor do céu, na terra e mar escolheu por nós se humilhar. Lá no Calvário, um triste momento, dilaceraram o seu coração. Cravos nos pés e mãos marcarão para sempre o autor da redenção. Cristo Jesus, o Filho de Deus, e o mundo não quis ouvir seu chamar. Fez o surdo ouvir e o mudo falar, fez o morto se levantar, e quem aceitasse o seu favor herdaria o seu amor. Ele veio morrer para ser o nosso Salvador.
para ser o nosso Salvador. Veio morrer para ser o nosso Salvador. Amém. Louvado seja Deus por música tão linda. Realmente Jesus Cristo, Ele veio nos salvar. Queridos irmãos, eu preguei aqui tem 6 meses, exatamente, em fevereiro. Uma situação completamente diferente da de hoje, né? E a gente, para se acostumar com isso, não está sendo fácil. E estar aqui na igreja, uma igreja tão grande, não pode receber todo mundo. E normalmente quando eu costumo pregar, sempre antes de abrir a palavra, eu faço algum momento que as pessoas possam se abraçar, dar um aperto de mão, que isso é importante. Hoje eu não posso fazer isso. E nós estamos passando por essa situação, mas pela graça de Deus, sempre nós queremos agradecer a Deus, porque ainda estamos com vida, com saúde, e estamos vivendo num momento diferente, né, ímpar na história do mundo. E é sobre esse assunto também que nós iremos tratar. Eu coloquei o tema dessa mensagem de hoje como sinais de indiferença, ou sinais da indiferença, e eu queria trabalhar com vocês o tema que está em Mateus, aparecendo na tela, já está na tela aí, vamos abrir a Bíblia, Mateus capítulo 24, versículo 37. Mateus capítulo 24, versículo 37 até o 39. Todos encontraram? A gente ora então, e vamos falar com Deus para mais uma vez, neste momento, agora Ele vai nos dar o entendimento para podermos entender, né, exatamente o que a palavra de Deus quer nos ensinar nessa manhã. Oremos. Pai querido, estamos mais uma vez com a Tua palavra aberta e cada vez que a temos em nossas mãos, diante de nós, é um grande privilégio. Queremos nesse momento te agradecer por isso e pedir que o Santo Espírito, o nosso professor divino, esteja nos direcionando, não só o pregador, mas abrindo os corações, onde quer que esteja, sempre quer que estejam aqui na igreja presencialmente ou através da internet. Por favor, fala conosco, nos ensine, muito mais do que isso, nos mova a ação, em nome de Jesus, amém. Jesus, um dia, o capítulo 24 de Mateus é um capítulo clássico, quando se fala em sinais, né, do tempo do fim. E eu quero extrair aqui desse texto de Mateus 24, 37, uma frase para que possamos analisar. Jesus falou assim para os discípulos: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. E ele termina a frase dizendo: assim será também a vinda do Filho do Homem. Aqui, frases de Jesus, né? Texto de Jesus, dito e registrado por Mateus, algo importante. No capítulo 24 de Mateus, Jesus ele dá alguns sinais de quando seria e como seria a volta de Jesus. Eu queria, ao longo de todo o capítulo, eu quero destacar aqui, porque ele toca no assunto, num personagem muito conhecido por nós, que é o Noé. Vamos ver se passa aqui. Muito bem, o Noé. E eu quero trabalhar com vocês um pouquinho sobre quem foi Noé e a sua missão na Bíblia, para que possamos enxergar o que Jesus queria dizer para nós, utilizando Noé e o tempo de Noé, para analisarmos que tempo estamos vivendo, ok? Vamos à Bíblia novamente e vamos agora ao livro de Gênesis, capítulo 6. Gênesis, capítulo 6. O primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 6.
Gênesis capítulo 6, versículo 5. Gênesis 6, versículo 5, está escrito assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia, o que, irmãos? Multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Verso 6. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Verso 8. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. E eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. E um detalhe importante: Noé andava com Deus. Então a gente vai analisar um pouquinho sobre a situação, quem era Noé, a situação da época de Noé. E Jesus falou assim: olha, quando eu estiver próximo de voltar, o mundo estará semelhante ao tempo antes do dilúvio. Então vamos analisar um pouquinho? Então quem era Noé primeiro? Noé era um homem comum como eu e você, só que Noé ele tinha uma característica, o texto falava aqui, ó, Noé era um homem justo e um homem íntegro, algo que falta muito em nosso planeta hoje em dia. Um homem justo e um homem íntegro. E o detalhe aqui, Noé, ele andava com Deus. Veja, analisando, esse andar não quer dizer apenas andar fisicamente, ele quer dizer que Noé, ele vivia a sua vida em uma comunhão íntima com Deus. Tudo que Noé fazia na sua vida pessoal, ele fazia tudo aquilo com a permissão de Deus, com a companhia de Deus. E isso fazia toda a diferença na vida de Noé. Não é à toa que Deus escolhe Noé nesta sociedade corrompida, como você viu aqui. O pecado havia se multiplicado e todo o plano no coração das pessoas antediluvianas eram com um propósito mau. É claro que não era algo totalitário, todo mundo, mas a grande maioria era característica da sociedade daquele tempo de serem assim. Então Noé um dia recebe a visita de Deus, a sua visita e a sua missão também. E aí Deus falou assim: Noé, é o seguinte, eu vou destruir o mundo, mas eu tenho uma missão para você. Primeiro que Deus jamais destruiria o mundo sem primeiro um homem justo como Noé, íntegro, que andava com Deus, destruir sem avisar a esse homem. Eu creio que não existia só Noé, que tinha essas características naquele tempo, mas Deus escolheu ele. E falou assim: Noé, eu vou destruir o mundo, porque o mundo está de mal a pior. O meu plano não era que o homem fosse como ele está hoje, porque o homem se afastou de mim, o homem quer fazer sua própria vontade. Então Deus deu missão para Noé. Noé, é o seguinte, eu vou destruir o mundo, porém, eu vou te usar, se você permitir, para anunciar às pessoas, para avisar as pessoas de que eu vou destruir, porém, todos aqueles que se arrependerem, eles serão salvos. Queridos, isso aqui é nada mais, nada menos do que a graça de Deus se revelando para aquele momento, aquele povo. Alguns pensam assim: ah não, a graça de Deus só se revelou quando Jesus chegou, quando Jesus nasceu. Não, nananina não. A graça de Deus sempre esteve nesse planeta, desde a sua criação. E a primeira demonstração da graça de Deus nesse planeta foi quando Adão e Eva pecaram. Que eles, de acordo com Gênesis capítulo 3, eles se esconderam e Deus foi até eles procurá-los. Isso é graça. Deus toma sempre a iniciativa da graça, amém? Graças a Deus que Ele que faz isso. Porque se dependesse de nós, irmãos, coitadinho de nós, hein? Então Deus toma a iniciativa, e nesse momento, Deus, Ele procura Noé, como um servo dele, como um homem íntegro, justo, que andava com Deus, para que Noé fosse o instrumento de Deus, para avisar sobre a destruição iminente, mas muito mais, para a salvação daqueles que se arrependessem.
E Noé aceitou o desafio. Noé aceitou aquele desafio. Não era um desafio fácil, irmãos. Eu posso até dizer que seria uma missão praticamente quase que impossível, não a missão dele, mas a mensagem que Noé dava, era algo muito difícil das pessoas acreditarem. Sabe por quê? Eu quero te levar a Bíblia novamente. Vamos agora a Gênesis capítulo 2, por favor, Gênesis 2, que você vai ver. Porque Deus falou assim: Noé, eu vou destruir esse planeta com um grande dilúvio universal. E você deve construir uma arca. E essa arca vai abrigar todas as pessoas que se arrependerem. E Noé, queridos irmãos, certamente no coração de Noé, falando: mas que missão enorme é essa, Senhor, para mim? Como é que pode eu fazer uma coisa dessa? E aí, mas Noé aceitou esse desafio e ele fez aquilo. Agora um detalhe, um pequeno detalhe, que naquele tempo acontecia, que nós precisamos atentar agora. Gênesis 2, versículo 5. Gênesis 2, versículo 5, fala assim: não havia ainda nenhuma planta no campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado. Agora o detalhe: porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra. Olha o detalhe aí. Deus falou assim: olha, eu vou destruir o mundo com a grande chuva. Mas o detalhe: até aquele momento nunca havia chovido. Era neblina. Deus tinha meios de semear, né? de fazer com que as plantas pudessem ser regadas. Era com a neblina, era com orvalho. Não havia chuva. Já imaginou? Vamos pensar na missão de Noé. Noé precisava pregar uma mensagem de algo que nunca havia acontecido. Quem sabe para nós seria muito fácil hoje em dia. Olha, Deus vai destruir com um grande dilúvio. Aí já aconteceram grandes, né, tempestades, até no nosso próprio país, na cidade. Então, aqui na Cidade Baixa, então, hein? Não precisa muito dilúvio não, né? Para que tudo fique alagado. Mas nesse aspecto, Noé, ele precisava ter algo que nós precisamos ter hoje também: fé. A Bíblia diz no capítulo 11 de Hebreus que a fé é aquilo que você não viu, mas que você acredita que vai acontecer. Em outras palavras, né? E Noé acreditava. E ele se tornou um personagem citado por Jesus, não é à toa. Porque Noé, ele teve essa qualidade, teve a fé, e ele agia de acordo com a fé que ele tinha. Eu imagino lá, Noé, indo até sua família e falando assim: olha, Deus apareceu para mim, falou comigo, e disse que para nós, a gente construir uma arca, porque ele vai destruir a arca, vai destruir o mundo. E eu imagino, quem sabe no primeiro momento, os filhos dele, quem sabe duvidaram, mas, enfim, como Noé era um homem que andava com Deus, era íntegro. Quando uma pessoa é íntegra, a pessoa não mente, a pessoa é fiel naquilo que ela se propõe a fazer, as pessoas dão credibilidade para essa pessoa. Então Noé tinha credibilidade não só da sua família, em primeiro lugar, mas também daqueles que ele conhecia. Porque Noé não só dizia que era cristão, que era crente em Deus, entende? Ele vivia aquilo. Quem sabe, para muitos de nós, seja um problema isso. Quando a gente acredita, diz que é e não vive. É um problema. As pessoas não acreditam na gente. E quando vamos falar sobre Deus ou sobre a volta de Jesus, as pessoas não acreditam na pessoa. Mas vamos em frente. Opa, estou voltando agora. Pedinho. Então, eu quero fazer uma analogia agora com vocês, irmãos, sobre um livro que eu lia já há um bom tempo, chamado Patriarcas e Profetas, da autora Ellen White. E ela faz um comentário sobre essa passagem da Bíblia e sobre a vida de Noé e o tempo antes do dilúvio, né? Eu queria analisar com vocês. A Bíblia já falou que aquele momento era um momento de muita iniquidade, muito pecado, uma multiplicidade de pecados naquele tempo. E a autora Ellen G. White, ela vai agora citar 6 características daquele tempo que eu quero que vocês acompanhem comigo. O primeiro é que naquele momento as pessoas adoravam a natureza e criaturas da sua própria imaginação. Um ponto, vá pensando aí. Segundo ponto,
A poligamia, naquele momento, era muito comum, né? Homens com mais de uma mulher. Segundo, justiça rebaixada. Eu estou usando aqui a própria linguagem dela do livro, mas podemos dizer que havia muita injustiça naquele momento. Eu quero que você faça aí uma análise, uma analogia dos tempos de Noé, do que você está ouvindo aqui agora, e dos tempos que estamos vivendo hoje em dia em nosso planeta. Quarta característica, destruição da vida de animais, seja por crueldade, seja para o consumo. Quinta, a lei de Deus era transgredida abertamente. E a última característica, a vida humana era tratada com uma espantosa indiferença. Eu não preciso ser muito prolixo aqui, nem nos aprofundar nesse assunto, porque nós estamos cansados, fartos de tantas notícias ruins a cada dia nos jornais, na internet, nos portais, enfim, no rádio, de que isso aqui é uma realidade do nosso tempo. A mesma coisa que aconteceu no tempo de Noé, ela se repete hoje em dia. E o que Jesus falou há quase 2.000 anos atrás, está se cumprindo hoje em dia também. São características muito semelhantes aos nossos dias. E a mesma autora, no livro Conselhos sobre Regime Alimentar, na página 60, diz assim: os mesmos pecados que acarretaram a ira de Deus sobre o mundo nos dias de Noé, existem em nossos dias. Muito bem. Noé, ele tinha uma mensagem, e a mensagem dele era: vai chover. Deus disse que vai chover. Esse era o ponto, era o juízo. E o que eu devo fazer para me salvar do dilúvio? Eu falo assim: simples, estou construindo a arca aqui, quando estiver pronta, é só você aceitar esse convite e entrar na arca, simples. E a Bíblia diz que Noé pregou essa mensagem por 120 anos, e para dizer para os nossos internautas, quem sabe não sabe um pouco da história, naquele tempo, as pessoas viviam muito tempo, né? Noé viveu mais de 600 anos, então, após o dilúvio, de acordo com a palavra, foi que o homem passou a ter ali, ficar 120 anos, em média, a sua vida. Hoje em dia, esse está diminuindo, né? A média hoje, no nosso Brasil, a média de vida, 76 anos, a média de vida em depende de cada cultura, né? Da cultura, da alimentação, cada país, mas no Brasil, média, 76 anos. Quando alguém passa dos 90, chega aos 100, já está saindo na imprensa, né? Passou de 100 anos, já está saindo na imprensa. Porque o homem, ele é limitado, ele é finito, nós somos finitos. Então Noé, ele teve uma missão, e ele pregava essa mensagem, vivendo a mensagem. Ele construiu aquela arca, e a autora fala assim: cada pancada que Noé fazia para construir aquela arca, era uma demonstração da sua fé, que ele acreditava naquilo que ele estava fazendo. E as pessoas viram Noé construindo uma arca enorme. A Bíblia mostra exatamente o tamanho, a altura, né, a largura, o material que Noé deveria ter usado, a cola, tudo direitinho, Deus deu para ele. Mas falou assim: Noé, está tudo aqui, o que falta agora é a mão de obra para fazer. E Noé topou a parada, e ele e sua família, e a autora fala assim: muitas pessoas acreditaram na pregação de Noé e ajudaram a construir a arca. Alguns deles morreram durante esse tempo, 120 anos pregando, né? Morreram na fé, e certamente farão parte dos ressuscitados. Mas muitos outros ajudaram a construir a arca, mas devido à grande multidão, a maioria que não acreditaram na pregação de Noé, desistiram da sua jornada e voltaram para a incredulidade, e pior do que estavam, também se tornavam um daqueles que criticavam Noé, e chamavam Noé de fanático, de lunático, extravagante. E Noé ouvia tudo aquilo. Eu imagino quantos xingamentos Noé não ouviu, quanta zombaria ele não ouviu. Mas se passou o tempo e Noé construiu sua arca. A arca vazia, Noé fez o último apelo, e ninguém naquele momento aceitou o convite. Apenas Noé e a sua família, 8 pessoas,
entraram na arca. Porém, antes que isso acontecesse, Deus então resolve populacionar aquela arca com os animais. E ele realmente fez um milagre naquele momento. Anjos, então, começaram a direcionar animais 2 a 2, de par em par, a entrar naquela arca. E a autora comenta que houve um grande silêncio naquele momento. As pessoas ficaram impressionadas com aquilo, porque os animais irracionais obedeciam em fila indiana à entrada na arca, enquanto os seres racionais não acreditavam, se mantinham o coração duro e não aceitaram o convite de salvação, de misericórdia e da graça de Deus, através do seu servo, o profeta. A Bíblia diz lá em Malaquias 3, versículo 7, que Deus não faz nada sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. E aí, a mensagem de Noé era específica para aquele tempo. E Noé apelou, ninguém aceitou, os animais entraram, a família de Noé entrou, a porta da arca foi fechada por fora, de acordo com a palavra de Deus, e a autora também comenta que um anjo de Deus desce visivelmente do céu e fecha a porta da arca, mas aqui está um princípio da palavra de Deus, que também pode ser visto também lá em Apocalipse 22, que fala assim, olha, aqui acabou o limite dessa graça, da misericórdia de Deus. Durante muito tempo Deus avisou a população, aquele mundo pecaminoso, e eles não aceitaram. Mas haverá um tempo, um dia em que essa misericórdia ela vai ter um ponto final. E a porta da graça, a porta da arca foi fechada por fora. E aqui é um princípio que nós usamos na nossa igreja, chamado porta da graça, né? Também pode ser aludido com esse momento aqui. A porta da graça não literalmente foi fechada, e aqui não haveria mais como as pessoas se arrependerem e serem salvas. Isso também um dia vai acontecer, de acordo com o Apocalipse vai acontecer. Estude Apocalipse, não vou entrar em Apocalipse agora, mas estude que isso um dia vai se repetir também. Mas enquanto esse dia não vem, enquanto a porta da graça está aberta, temos ainda o direito, né? Temos a porta escancarada para a salvação, e eu digo amém por isso, né? Vamos em frente, irmãos. A mensagem de Noé era que haveria um dilúvio. Agora eu pergunto para vocês, queridos, um detalhe importante que a autora Ellen G. White fala no livro Patriarcas e Profetas, é que depois que Noé entrou na arca, choveu, certo ou errado? Não, errado. Mais 7 dias lá dentro, sem cair uma gota de chuva, sem um sinal no céu, sem uma nuvem no céu. Agora você já imaginou as pessoas do lado de fora que não entraram, o descrédito para Noé? A irmã Ellen G. White comenta, até chega a comentar, de que as pessoas batiam com muita força por fora na arca e dizendo, está vendo aí, Noé, você é um louco mesmo, não vai chover nunca. E os dias iam passando e cada vez mais a incredulidade, o xingamento, a zombaria aumentava. Eu até posso imaginar algum dos seus filhos perguntando, pai, será que vai chover realmente, pai? Eu imagino Noé com a sua grande fé dizendo assim, filho, vai chover, porque Deus disse que vai chover, amém? Quem sabe falta em nós, queridos, quem sabe essa fé, mesmo que não haja evidências claras daquilo que Deus até falou, nós precisamos ter fé e acreditar que Ele vai cumprir a sua promessa, porque Deus não mente, está em sua palavra, Deus não falha, Ele nunca falha, e tudo que Deus diz que vai acontecer, vai acontecer. É um detalhe. Abra sua Bíblia agora em Lucas 21, por favor. Lucas 21. Lucas capítulo 21, versículo 11. Lucas capítulo 21, versículo 11. Lucas 21, versículo 11, está escrito assim, Jesus falou isso, haverá grandes terremotos, e o que mais, irmãos? Epidemias e fomes em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais no céu.
pegando só a palavra epidemia. É claro que o coronavírus, o Covid, não é a única, nem a primeira epidemia no nosso planeta. Outras já aconteceram e quem sabe outras vão acontecer. Mas esta, para nosso tempo, é a mais clara de que a palavra de Deus está se cumprindo. A pergunta é: você está com os olhos abertos para os sinais? Ontem, 2 vezes na semana eu abro a escola aqui, né? Para atender alguns pais, para alguns atendimento administrativo. E eu venho aqui segunda e quinta. E na quinta-feira eu aproveitei, saí daqui, fui na rua comprar algumas coisas, algumas frutas, e percebi que a vida está praticamente voltada ao normal. A única diferença é que todo mundo está com máscara, né? Praticamente isso. Quer dizer, quase todo mundo, né? Quase todos estão com máscara. Ontem eu fui ali na Avenida 7 e ali em Nazaré, ali comprar algumas frutas. Não, fui comprar pão integral e tudo normal. Trânsito do mesmo jeito, multidões na rua, shopping aberto, tudo normal, irmãos. A diferença é máscara e álcool em gel, mais nada. E eu pergunto para mim, o que essa pandemia, o que esta epidemia em Salvador causou nas pessoas? Medo? Indiferença? O que essa epidemia causou em mim? Medo? Indiferença? O que essa epidemia causou na igreja? Medo, indiferença, quem sabe outra coisa. O que causou? Não sei. Logo em breve, não sei quanto tempo, vamos voltar ao normal, né? A vida normal quando a vacina chegar, coisa parecida. O que estamos aproveitando no momento, nesse momento do sinal tão claro para nós, Deus com o seu megafone dizendo para a gente: eu estou voltando. O que é que eu estou fazendo com isso? Eu estou me preparando para esse dia e eu estou levando essa mensagem para outras pessoas. Eu preciso parar e analisar. E eu espero que vocês não saiam daqui sem analisar e tomar uma decisão do lado certo. Continuando a mensagem, irmãos, eu pergunto para você, eu pergunto para você também na internet, qual é a nossa missão como igreja adventista do sétimo dia? Qual é a nossa missão? A principal missão. Quem pode me ajudar? Pode falar. Ide. Certo, mas aqui é a mensagem, a mensagem da missão. É a mensagem? Noé era. Qual era a mensagem de Noé? Era que Deus iria destruir o mundo com chuva. Ele assim, a mensagem era: vai chover, não era assim? Vai chover. Se prepare que essa chuva vai destruir o mundo. Essa é a mensagem dele. A nossa mensagem de hoje é qual? Jesus vai voltar. Essa é a mensagem. Graças a Deus que todo mundo está aí conectado, né? Jesus vai voltar. Igreja adventista, quer dizer, aqueles que aguardam o retorno, o segundo advento de Jesus. E acreditamos também que os 10 mandamentos e que tudo aquilo que Deus ordena em sua palavra está em vigor ainda hoje, não mudou. Igreja adventista do sétimo dia, igreja da profecia bíblica, Apocalipse capítulo 10, Apocalipse capítulo 14, está lá. Somos melhores de qualquer outra igreja? Não, porque igreja não salva absolutamente ninguém, mas a igreja foi instituída por Jesus Cristo para promulgar, para evangelizar, para anunciar as boas novas do Evangelho. E para cada período Deus despertou um grupo de pessoas, ou um profeta, ou alguém que ele escolheu para chamar atenção para a sua palavra. Um exemplo, 1517, Martinho Lutero foi o homem. Reforma protestante, era Deus dizendo assim: olha, precisamos voltar os olhos para a palavra, não para a tradição humana. Voltamos para a palavra. Essa era a verdade presente naquele momento. E ali no século XIX, a partir do 1820, 23, Deus destaca um homem chamado Guilherme Miller para interpretando as Escrituras, lendo as Escrituras, ele encontra em Daniel capítulo 8, verso 14,
uma passagem interessante que ele começou a investigar e descobriu, né, entendeu que haveria ali uma grande mensagem para dar para o povo, que era a volta de Jesus. Em 1844, então, existe um desapontamento, porque ele entendeu a profecia, o tempo exato, mas entendeu errado o fato, o evento. Mas em Apocalipse 10 diz que haveria ali uma mensagem doce na boca, mas quando ela caísse no estômago, amarga, né? E aí foi o desapontamento. Mas Deus tinha um plano, porque em Apocalipse 10 diz também que aquele povo deveria continuar profetizando, continuar ensinando para o mundo que Jesus voltaria. E a mensagem de Deus hoje em dia é que Jesus vai voltar. Agora, outra pergunta: o que temos feito para cumprir a missão pela qual Deus nos deu? Porque quando você, queridos, é chamado por Deus para a salvação, Ele te dá também uma missão. Claro que nós temos aprendido na escola sabatina que a missão é de Deus, quem salva é Ele, quem elaborou o plano é Ele, mas Ele espera que você participe dessa missão, que você seja um colaborador dessa missão, não porque Deus precisa de você, mas é porque você precisa disso. Ele quer passar para você a mesma alegria que Deus tem quando um pecador se arrepende e aceita Cristo, aceita a salvação, a sua graça, a sua misericórdia. Ele deseja que você também tenha essa alegria. Eu pergunto, não precisa responder uma pergunta retórica: o que tenho feito, o que eu tenho feito como povo de Deus para anunciar que Jesus está perto de voltar? Você sabia que às vezes precisamos de um impacto em nossa vida para que possamos despertar? A própria pandemia é um impacto em nossa vida. Impactou não só a nossa vida pessoal, não só a igreja, não só a escola, a sociedade, mas o mundo impactou. A pergunta é importante: o que essa pandemia vai fazer na minha vida? O que esse sinal tão claro da volta de Jesus vai fazer em minha vida, vai mudar em minha vida? Se eu continuar como eu estava antes da pandemia, será um sinal para a minha indiferença. Eu vou continuar indiferente. Mas pode ser um sinal para despertar a minha vida, para preparo para a volta de Jesus. E ao mesmo tempo que eu me preparo, eu não posso guardar essa mensagem para mim mesmo. Eu tenho que divulgar isso para outras pessoas. Eu quero lhe mostrar aqui a foto desse homem. Esse homem era meu pai, porque já faleceu. Um homem que, se você fosse olhar a vida dele, você diz assim: esse homem não merecia ser salvo. Ele fez muita bobagem na vida dele. Eu não vou detalhar muita coisa aqui não, mas eu vou dizer que ele tinha um problema muito grave que acontecia, que prejudicava toda a família: alcoolismo. E a bebida de meu pai é aquela bebida agressiva. Quando ele chegava em casa, chegava agressivo, quebrando as coisas em casa, e muitas vezes ameaçando tanto eu quanto minha mãe, né, a sermos espancados. E muitas vezes eu e minha mãe corríamos à alta madrugada para a casa dos vizinhos, né, procurando apoio, procurando abrigo, porque meu pai chegou endiabrado em casa. Isso foi muito tempo, muitos anos, e eu cresci nesse ambiente. Meus irmãos mais velhos, né, eles chegaram a sair de casa muito cedo, com 15, 14 anos, porque não aguentavam aquela vida. Casaram cedo e saíram de casa. E a diferença do meu irmão para mim, mais velho para mim, quase 8 anos de diferença. Então, quando meu irmão tinha 15 anos, eu estava com 7 anos e meio ali, mais ou menos. Então não tinha como sair de casa. Eu vi muita coisa acontecendo na minha casa. Até que um dia Jesus me encontrou. Eu aceitei o evangelho, comecei a me envolver na igreja, fazer muita coisa na igreja, vários cargos, mas eu trabalhava só na igreja. E muitas vezes eu esquecia a família em casa, em relação ao evangelismo. E assim como aconteceu na minha vida, eu sei que eu posso estar falando para alguém aqui nesse momento, ou então na internet, que também já passou por isso, ou esteja passando por isso. Nos dedicamos tanto à própria obra, que nos esquecemos do próprio Senhor da obra, ou quem sabe da nossa própria maior obra, que é a nossa família. E foi exatamente o momento em que o meu pai veio a falecer, que aquilo me deu
aquele impacto na vida. Porque eu vi a morte na minha frente, ele morreu de câncer, e eu vi ele definhando aos poucos, e estava presente no último momento da sua vida, no seu último suspiro, estava ali. Eu não vou entrar em detalhes na sua vida, que tem muita coisa, mas eu vi, por exemplo, meu pai, quando estava bêbado, alta madrugada, um empresário bem-sucedido, olhar para a janela e dizer assim: eu não acredito em Deus, porque se você é Deus, se você existe, me mate agora. O meu Deus é o meu dinheiro. Ele tinha na época, mas por ironia do destino, queridos irmãos, morreu num colchão usado, velho, no chão, sem um centavo na conta do seu banco. Não deixou nada para ninguém. Não foi falta de aviso. Não foi por falta de aviso. Minha mãe foi a primeira de nossa família a se converter ao Evangelho. E quando ela se converteu, eu era um jovem, indiferente às coisas de Deus. Ela se batizou, ninguém da família foi para o seu batismo. Isso foi em 94, só 3 anos depois que eu vim aceitar o Evangelho e me batizei também, graças a Deus. Mas eu não tinha essa atenção, minha família. Estava meu irmão fora da igreja, que não conhecia a igreja, minha irmã também, outras pessoas da minha família não conheciam. Mas naquele dia em que eu vi meu pai falecer na minha frente, eu tomei uma aversão ao pecado, porque na última semana em que ele estava ali definhando, eu pedi para ele, perguntei para ele se ele queria aceitar um estudo bíblico, né? E nós estávamos estudando a Bíblia com ele, todos os dias. Ele estava ali com o coração já amolecido para isso. Mas quando estava na metade do estudo bíblico, ele veio falecer. E eu, dentro do meu coração, disse assim: Senhor, eu estava quase terminando o estudo, estava metade do estudo, mais um pouquinho, mas estava Jesus. E eu fiquei com aquela dúvida no coração. E aí eu resolvi então mudar algumas coisas em minha vida e comecei a pregar o Evangelho fora das paredes da igreja. Não vou entrar em detalhes agora, mas eu cheguei ao momento em que, naquele tempo eu não tinha carro ainda, que eu pegava do meu próprio salário e comprava revistas, livros, muita coisa. E enquanto eu saía de casa e ia trabalhar, ainda de ônibus que eu usava, eu entrava no ônibus e perdi a vergonha, por misericórdia de Deus, pela graça de Deus, e entregava, dava mensagem da volta de Jesus e entregava para todos os passageiros do transporte ali, aquelas revistas. Quando eu comecei, claro que eu não comecei assim, né? Eu comprava uma revista, estava no banco e pedia: Senhor, me ajude aqui a falar para a pessoa que está do meu lado aqui. E a pessoa que estava do meu lado, eu dava algum jeito de falar com ela ali e falava a volta de Jesus e entregava a revista para ela. A revista falava sobre a volta de Jesus. Até hoje tem na Casa Publicadora chamada Esperança para um Mundo em Crise. Entregava para ele ou para ela. Depois Deus foi me dando mais coragem e eu chegava no ônibus, né? Já chegava com mais coragem. O Espírito Santo faz esse trabalho na nossa vida. E chegava com um pacote de revista na mão e dizia assim: atenção, meu povo, me desculpa por interromper sua viagem, né? Todo mundo fala isso na venda de bala, fala assim. E eu comecei a perder a vergonha e entregava para as pessoas, anunciava a volta de Jesus, aquela coisa toda. Percebi alguns indiferentes mesmo, mas muitos aceitavam. Tinha lá o telefone, o site do Novo Tempo, tudo lá escrito. O tempo passava e a gente foi evangelizando. Até quando chegou certos momentos na vida da gente, que eu queria contar para vocês aqui uma coisa importante. Aqui está a minha irmã Rita. Minha irmã Rita é a segunda filha, né? Tem meu irmão, Carlos, Rita, e eu sou o terceiro, o caçula. Minha irmã também sempre foi indiferente à mensagem do Evangelho. E às vezes, quando tinha programa na igreja, eu convidava para a igreja, entregava o livro do ano, aquele livro missionário, folhetos. E depois ela me disse que guardava tudo, nem lia, guardava tudo lá. Até que uma semana depois que meu pai faleceu, ela me procurou e pediu para ir para a igreja. Eu quero ir na tua igreja amanhã. E eu levei ela. Foi um momento tão especial, foi um milagre tão grande que eu pedi para alguém fotografar esse momento. Ali na Guerra Central de Salvador. E com tudo que Rita viveu na sua vida, ela no dia 14/10/2007, ela veio a se batizar
lá em Petrolina, onde ela mora, já morava, né, naquele tempo, se batizou lá na igreja de Rio Corrente, em Petrolina, Pernambuco. Pouco mais de 3 meses depois meu pai faleceu. Amém? Aqui está meu irmão mais velho, minha cunhada Avani. Também depois que meu pai faleceu, houve um grande impacto na família. E eu ofereci estudo bíblico para ele. Ela inicialmente não queria estudar a Bíblia, mas com o tempo ela foi se aproximando. E nesse dia da foto foi o dia em que ela parou para estudar também a Bíblia. E eu fotografei porque eu vi que era mais um milagre. Eu já estava ali no 3º ou 4º estudo com meu irmão. E ela aceitou o desafio. Um detalhe, meu irmão já estava envolvido com ciências ocultas já há 18 anos. 18 anos. E ele começou a estudar a Bíblia. E graças a Deus, no dia 29 de 12 de 2007, meu irmão Carlos foi batizado na Igreja Central de Salvador pelo pastor Ari. Foi seu pastor também aqui. E mais um milagre aconteceu. No mesmo dia, a Avani também decidiu batizar-se. E mais ainda, o seu filho Lucas, que hoje é um homem, né? Hoje já tem 20 anos, foi batizado nesse mesmo dia aí, para a honra e glória de Deus. E um detalhe, como esse milagre aconteceu, porque começou com oração. Naquele ano, a igreja lançou o projeto Nossa Família para Jesus. E o objetivo do programa era a gente pegar um papelzinho como esse e colocar ali pessoas que nós gostaríamos de levar ao céu, né, de salvar. E observe bem ali, ó, eu coloquei no topo meu pai, e aqui eu coloquei meu irmão, tá vendo? Aqui era um vizinho meu, e aqui minhas 2 sobrinhas. Até hoje eu oro por elas também. E vocês viram que eu acreditei, coloquei no papel. E aí, na igreja central, fizemos uma campanha de oração. Fizemos uma casinha de oração, colocamos ali os papéis. Conclamamos na igreja, oramos todos os cultos na igreja. Eu orava em casa também. Isso foi mais ou menos em janeiro de 2007. E você veja que em julho, quando meu pai faleceu, os milagres começaram a acontecer. Ou seja, 6 meses e pouco depois disso aí, começou a acontecer os milagres. Queridos, para concluir essa mensagem, eu quero te levar a ver no livro de Hebreus, no livro de Hebreus da Bíblia, capítulo 11, versículo 7, o que está escrito lá. Diz assim, ó, pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca. Para quê, irmãos? Para salvar a sua família. O objetivo número 1 de Noé era salvar primeiro a sua família. E a mensagem que Deus deu para ele era para todo mundo. Mas o primeiro plano era que Noé salvasse a sua família. Se você não vê esse texto na Bíblia, você diz assim, não, Noé foi um missionário frustrado. Pregou para todo mundo, ninguém acreditou. Não, o objetivo número 1 dele foi alcançado. Ele salvou a sua família. O Lar Adventista, página 405, nem todos podem ir a terras missionárias estrangeiras, mas todos podem ser missionários entre familiares e o que mais? Vizinhos. Alguns falam assim, eu quero ir na África um dia, meu sonho é ser um missionário na África. Não precisa ir não, gaste dinheiro não. Vá na sua casa mesmo, no seu vizinho que está do seu lado, nunca ouviu falar de Jesus, ou nunca se atentou para essa questão de igreja, Bíblia, esse é o momento para você falar sobre ele, ok? Lar Adventista, página 35, nossa obra para Cristo deve começar com a família, no lar. Não existe campo missionário mais importante do que esse, família. Portanto, para concluir, a advertência de Noé tinha sido rejeitada pelo mundo, mas de sua influência e exemplo resultaram bênçãos para a sua família, amém? Como recompensa de sua fidelidade e integridade, Deus salvou com ele todos os membros da sua família, amém? Deus seja louvado por isso. Queridos irmãos, nós estamos vivendo num mundo pós-dilúvio, muito parecido, muito semelhante ao tempo de Noé, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a revelação profética, de acordo com nossos próprios olhos que estamos vendo. A pergunta é, o que estamos fazendo? Estamos nos preparando? Estamos divulgando isso? Ou continuamos indiferentes a essa mensagem? Deus prometeu um dia um novo recomeço. Jesus um dia vai voltar para colocar tudo no lugar de novo, para nunca mais acontecer problemas em nossa vida, como tragédias, doença, separação, lágrimas.
Ele tem um mundo preparado para nós, um novo céu e uma nova terra. A pergunta que Deus pode nos fazer através dessa mensagem é: o que você está fazendo depois que a pandemia terminar? O que você vai fazer também depois que a pandemia terminar? Vai esperar outros sinais? Vai continuar esperando decretos dominicais para depois tomar iniciativa de ser um valoroso crente convertido e missionário? É bom se preparar, porque o dia de amanhã não nos pertence. Aqui estamos hoje, amanhã não podemos estar mais. Na última terça ou foi quinta-feira, houve aquela explosão lá no Líbano. Certamente muitos que morreram naquele dia não esperavam contar com a morte tão trágica e tão rápida naquele momento. Nós precisamos nos entregar a nossa vida a Cristo hoje, amanhã, depois da manhã, e entregar a nossa vida nas mãos de Deus. Uma dica para você, queridos irmãos: quando sair da sua casa, cada dia, ore ao Senhor e diz assim: Senhor, me ajude a colocar uma pessoa na minha vida hoje, a ponto de eu fazer a diferença e pregar o teu amor de alguma maneira para essa pessoa. Faça essa oração, e eu duvido que ela não seja atendida. Faça, se ouse a fazer essa oração. Se Deus não vai colocar na sua vida, a cada dia, alguém que você possa interceder, alguém que você possa influenciar, alguém que você possa pregar, incentivar, para que essa pessoa também aceite Jesus como você um dia aceitou. O Evangelho não pode ficar guardado em nosso coração, irmãos. Precisa ser pregado. E nessa manhã, o Senhor Jesus nos convida a tomarmos uma posição ao lado do povo redimido por Deus, que tem uma missão, que é pregar a volta de Jesus. Eu quero chamar aqui a Daine para cantar a última música de hoje, e que Daine possa ser usada agora para cantar essa música, e que o Espírito Santo a use para tocar o seu coração, que está aqui na igreja, e você que está aí na internet, no YouTube, e que você possa tomar a sua decisão. Se você está sentado agora no seu sofá, ou na sua cozinha, em algum lugar da sua casa, eu te convido agora a ficar em pé, para dizer assim: Senhor, ou quem sabe para fazer uma oração junto comigo, para dizer assim, ó: Senhor, me ajude a ser alguém que me prepare a cada dia para ser um Noé moderno, que apesar dos grandes sinais e da grande indiferença do mundo, que eu possa ser alguém como Noé, que eu ande com o Senhor, que eu seja justo, que eu seja íntegro, e que eu divulgue essa mensagem para as pessoas, porque eu não quero chegar ao céu sozinho, quero chegar com minha família em primeiro lugar, com os meus vizinhos, com os meus irmãos, com as pessoas, quem sabe, que eu nem sei quem são, mas que o Senhor me coloque, me direcione para alcançar essas pessoas, para a honra e glória do teu nome. E para vocês, irmãos que estão aqui, eu queria te convidar também, porque fé é ação na Bíblia. Não fique só no campo das ideias, isso assim: amanhã eu decido. Não, o dia é hoje. Eu quero te convidar, enquanto a Daiane canta, que se o Espírito Santo falar com você, não se levante apenas por um simples gesto, ou por quem sabe, um gesto formal. Mas se você sentiu o Espírito Santo falando com você, que você fique em pé agora, dizendo: Senhor, eu entendi tua mensagem, eu quero não só me preparar para a tua volta, mas eu quero também divulgar essa mensagem para outras pessoas. Me ajude, me dê coragem, me mova, Senhor, para falar e viver esse amor, em nome de Jesus. Sempre ouvi que existe um céu, que meu Jesus preparou para mim, mas nunca pude imaginar o que estava a me esperar nesse meu novo e lindo lar. Belos jardins, lago de cristal,
lindas mansões, vida eterna, flores que nunca murcharão, não há mais sombra do mal, um novo céu, um novo lar. Eu não preciso mais sonhar, posso abraçar o meu Jesus, posso tocar em suas mãos, ver as feridas do amor, eterno amor que me salvou. Quanta emoção quando encontrei amigos e irmãos por quem sempre orei, e os que dormiam no Senhor agora cantam em louvor, glórias ao Deus meu Salvador. Eu não preciso mais sonhar, posso abraçar o meu Jesus, posso tocar em suas mãos, ver as feridas do amor, eterno amor que me salvou. Eu não preciso mais sonhar, posso abraçar o meu Jesus, posso tocar em suas mãos, ver as feridas do amor, eterno amor que me salvou, eterno amor que me salvou. Amém. Um dia não precisaremos mais sonhar. A volta de Jesus será uma realidade para nós. Amém? E eu espero, irmãos, que esses sinais que cada dia aumenta mais, sinais de que Jesus tem cumprido sua palavra e de que muito em breve Ele voltará para nos buscar, tenha alcançado o nosso coração essa mensagem e que possamos sair daqui com o coração não só cheio de gratidão a Deus, porque Ele continua nos avisando por amor a nós, Ele continua nos preparando para esse dia, mas nesse mundo temos tantas dificuldades, né? Enfrentamos tantas lutas, que às vezes nossa fé é abalada, mas o Senhor Jesus te manda um recado hoje: querido filho, não desanime, eu estou do teu lado e eu vou cumprir minha promessa a cada dia, não desanime, eu estou com você. Pode vir pandemia, pode vir tragédias, pode vir moda, o que tiver, que você se manter ao meu lado, você estará comigo muito em breve, amém? Pessoalmente, Ele vai voltar, mas queridos, enquanto Ele não volta, participe desse momento de alegria, de comunicar o Evangelho às pessoas. É claro que muitos vão ser indiferentes à sua pregação, muitos vão duvidar da sua palavra, mas isso não é o trabalho seu, é o trabalho do Espírito Santo para converter, porque Ele espera que você faça a sua parte, e Deus vai utilizar os seus esforços, a sua boca, as suas mãos, os seus pés, para avançar esse Evangelho. Ele quer que você pregue esse Evangelho, que a sua mensagem alcance todo mundo. Eu quero, antes da oração final, contar um detalhe que eu deixei para o final. Quando meu pai morreu, ficava no coração: será que ele aceitou Jesus na sua vida porque não concluiu o estudo bíblico? Será que ele aceitou ou não?
Uma semana antes dele falecer, ele me pediu para levar ele para a igreja. E eu levei ele para a igreja central de Salvador, que morava naquele tempo ali perto, no Nazaré. E ele foi à igreja. E ali estava começando a semana de oração jovem. E ele foi sábado, ele foi domingo, foi segunda, foi terça. Mas como ele foi se debilitando cada vez mais, na quarta-feira ele não podia ir mais. 2 dias eu não pude levar ele, na segunda e na terça-feira. E eu pedi para o Geibel, que na época era ancião da minha igreja, você deve conhecer, levar ele da casa de minha irmã até a igreja. E eu me lembro muito bem, depois que meu pai faleceu, Geibel me chamou no canto e falou assim: Ronaldo, na terça-feira, quando voltamos da igreja, estava chovendo muito, ele falou assim para mim: Geibel, eu gostaria de me batizar, como é que eu faço? E ele me contou depois, né, que ele faleceu. E naquele dia que ele me contou aquilo, meu coração ficou muito tranquilo, porque eu não consegui fazer o apelo da aceitar Jesus Cristo, mas naquele dia, na igreja, na terça-feira, antes dele falecer, o pregador fez o apelo, ele aceitou, e se ele tivesse condições, certamente iria ser batizado. Graças a Deus. Eu acredito que nesse dia, muitos, como a Daiane cantou agora, dos ressuscitados, ali estará aquele homem que durante tanto tempo de sua vida foi indiferente aos sinais, indiferente aos apelos, aos chamados, aos convites para os estudos bíblicos, mas no último momento de sua vida, na hora da dor, ele pensou melhor, aceitou Jesus e a graça de Deus o alcançou, amém? E eu acredito que um dia ainda vou revê-lo quando Jesus voltar, onde haverá a ressurreição dos justos. Queridos, eu encerro essa mensagem com oração por você e te conclamando a não sair daqui sem entregar a tua vida a Jesus, aceitá-lo novamente como salvador pessoal, e você também que está na internet, que você também não deixe para amanhã o que você pode decidir hoje ou fazer hoje, porque amanhã não nos pertence. Oremos. Pai querido, muito obrigado por mais uma advertência, muito obrigado pela tua palavra que nos traz não só advertência, mas esperança. Assim como o Senhor utilizou Noé no tempo antes do dilúvio, o Senhor também nos utiliza hoje para chamar a atenção das pessoas para o breve juízo que virá sobre a terra. O Senhor nos ama e quer salvar todos nós. Nos ajude, Senhor, também a divulgar essa mensagem das boas novas e irmos primeiro aos nossos familiares, aos nossos vizinhos, aos nossos amigos da escola, da faculdade, às outras pessoas que nós conhecemos também. Nos coloque diante de pessoas a cada dia, Senhor, para que possamos de alguma maneira pregar essa mensagem através do Evangelho, através do Espírito Santo. Nos ajude, nos proteja, nos guarde e nos prepare para a tua breve volta, que está cada vez mais perto de acontecer. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, uma boa semana.